Bom, vamos lá. Negacionismo e obstrucionismo, acho que nós aprendemos muito durante o governo Bolsonaro, esse governo de extrema-direita do período Bolsonaro. Né? Negacionismo, você vem e nega os efeitos, os impactos da mudança climática por meio da sua retórica. Obstrucionismo eu vejo mais como atos concretos que impedem, né, ações que visam, por exemplo, proteger o meio ambiente, proteger povos indígenas e contrários a respostas climáticas. Né? Como exemplo de obstrucionismo, e isso Bolsonaro foi muito eficiente ao fazer, trazer atos infralegais que impedissem, por exemplo, nessa questão dos povos indígenas, eles terem o direito às terras que tradicionalmente ocupam. A Instrução Normativa número 9 da FUNAI, que permitia, ou que dava a possibilidade de trazer certificados de propriedade para terra, para fazendas que foram pegas dentro de reservas indígenas. Né? Nisso, territórios indígenas perderam efetivamente 250 mil hectares de terras indígenas. Né? Isso é um ato que foi contrário, então, àquilo que a gente pode falar contra o direito dos povos indígenas à sua terra. Como os povos indígenas são os guardiões da floresta, a gente pode imaginar que isso seja um ato que vá ser contrário à resposta climática. Essa pergunta ela é muito interessante. Obviamente, nós vamos aqui retomar também o governo de Bolsonaro, mas há uma revisão de literatura já sobre essa relação. É uma relação bastante negativa, né? Tem um professor inglês que em 2018 ele lançou um artigo que vai explicar um pouco essa relação entre a extrema-direita autoritária, e qual é essa relação que ele traz para a mudança climática. É sempre uma relação negativa, uma relação que vai negar essa mudança climática. E ele traz duas hipóteses aqui. A primeira hipótese é uma hipótese estrutural. Então, aqueles que negam o impacto, né, da mudança climática seriam aqueles deixados para trás pelos efeitos da globalização, né, pelos efeitos econômicos e sociais da globalização. Mas ele encontra limites nessa explicação, o porquê da relação negativa, de hostilidade à agenda climática. Né? Porque, por exemplo, na Europa, mesmo que há partidos, há um florescimento de partidos de extrema-direita, ou seja, autoritários, mas que, de alguma forma, ainda há uma certa proteção desses, os deixados para trás, né, estruturalmente. Então, ele encontra a melhor explicação para essa relação negativa de hostilidade na questão da ideologia. Mesmo que seja uma ideologia fina, ele fala que a negação, a hostilidade à agenda climática, ela vem principalmente de uma ideologia que vai negar as decisões internacionais, que vai negar a ciência, né, que vai negar, por exemplo, conhecimentos que foram trazidos por uma elite, né, e, querendo ou não, a política climática, mesmo que seja uma política climática também construída de baixo para cima, não só de cima para baixo, é tudo aquilo que é rejeitado por essa extrema-direita. Né? Ela representa, então, o que vem de cima, ela representa experts, então a ciência também. Então, isso há, de acordo com esse professor Lockwood, um dano colateral. É assim que ele encontra esse negacionismo, dano colateral. No período do Bolsonaro, a gente viu isso bem claro. Né? Embora a agenda climática não tenha sido o palco um pouco da sua política doméstica cotidiana, ele usa um pouco a região da Amazônia como é ali que a gente pode ver onde que ele negou a agenda climática, né? Ao, por exemplo, impedir, né, negar as terras indígenas, o direito dos indígenas às terras que eles tradicionalmente ocupam, né? Então essa foi uma grande questão. E também, por outro lado, combater os cientistas com a demissão, por exemplo, do Ricardo Galvão em 2019, tentando sempre contradizer e trazer sua própria narrativa sobre os dados de desmatamento da Amazônia. Então, o Bolsonaro também, há dois eventos aqui, eu acho que são interessantes para a gente lembrar. Em 2019,
O Ministério do Meio Ambiente faz um contrato com um novo sistema de georreferenciamento, e esse novo contrato de georreferenciamento, no valor de 43 milhões de reais, ele serve basicamente para trazer novos dados sobre desmatamento da Amazônia, né? Então, ele também querendo produzir sua própria narrativa sobre o desmatamento. E a segunda evidência aqui, eu acho que em 2020, Bolsonaro também, o Ministério da Defesa, ele faz uma contratação de um satélite finlandês até, para que o Ministério da Defesa fizesse então essa fiscalização, trouxesse um pouco de dados sobre o desmatamento da Amazônia. Então foi uma contratação bastante controversa, no valor de 175 milhões de reais, com dispensa de licitação, uma licitação também que foi, querendo ou não, contestada pelos cientistas. Então, parece que esse satélite que foi contratado, ele não serve para o propósito de verificar dados sobre desmatamento, né? Porque ele veio da Finlândia, ele consegue discernir gelo de água, mas não consegue discernir uma floresta em pé de uma vegetação rasa. E esse aí está todo o problema. Essa é uma questão bastante interessante. É muito comum na comunidade climática a gente entender que os impactos dessa mudança climática eles vão sempre isso faz parte um pouco do que é a injustiça climática, né? Naqueles que menos contribuíram para a alteração climática vão ser os que mais vão ser afetados. Por quê? Porque eles vão ter menos possibilidades de se adaptar para essa nova realidade que vai ser um mundo mais aquecido, mais quente, né? Então, nesse sentido, a gente já começa a perceber as grandes divisões, né? Os impactos climáticos eles vão ser muito maiores nos países em desenvolvimento, naqueles que têm menos capacidade de se adaptar. Dentro dos países em desenvolvimento, a gente já começa também a ver uma nova separação. Aqueles que têm possibilidades, de alguma forma, de se adaptar, e aqueles que dependem dos rios e dependem das florestas, eles vão ser os mais impactados. Então, eles vão impactar diferentes ricos e pobres. Nesse sentido, a gente começa a observar também uma separação entre homens e mulheres. As mulheres que muitas vezes dependem também aqui das florestas, dos recursos naturais também para a sua sobrevivência, né? Então, nesse sentido, os impactos das mudanças climáticas ele é desigual e ele vai acabar impactando também mulheres, não porque elas são vítimas, mas porque elas dependem também dos recursos naturais para a sua sobrevivência. Essa é uma ótima pergunta, ainda também pouco objeto de reflexão da minha parte. Eu sempre pensei muito mudança climática do ponto de vista internacional, foi da onde eu começo o âmbito internacional, óbvio, é onde eu comecei a estudar o regime internacional de mudança climática lá atrás. Então, se você fizesse essa pergunta para mim no começo, lá de 1992, eu falaria, bom, essa responsabilidade comum, mas diferenciada entre os estados, né? É fazer com que os estados desenvolvidos eles comecem a batalha, a liderança sobre como é responder sobre essa questão climática, né? Então, em 1992, essa seria a minha resposta para você, né? De alguma forma, é compreender a responsabilidade histórica dos países desenvolvidos pelas suas emissões, que começaram desde a Revolução Industrial, e fazer com que eles respondessem, né, trouxessem um accountability aí, do ponto de vista histórico nessa resposta climática. A gente percebe com o decorrer do tempo e com a alteração do regime internacional de mudança climática e como isso impacta também a vida dos estados, né, os movimentos sociais transnacionais, que essa justiça climática ela não é suficiente, né? Então, tudo que acontece no regime internacional ele vai ter uma repercussão também aqui nos estados, especificamente. Então, justiça climática hoje, eu acho que ela pode ser pensada não só no Brasil, como em todos os lugares, uma justiça climática que faz que ela é múltipla, né? Então, eu penso muito nos movimentos sociais como aqueles catalisadores
do que eles vão chamar de justiça climática, né? Então, por exemplo, justiça climática nos movimentos indígenas são as mulheres indígenas indo para a plataforma internacional e pleiteando seu direito à terra, né? Então, uma das grandes sentenças da Suruí, não há resposta climática sem nós, né? Então, não há resposta climática viável sem que nós estejamos na equação. Então, isso eu acho interessante. Então, movimentos sociais entrando nessa questão da justiça climática, movimentos da juventude. Por outro lado, também a gente percebe uma alteração recente nessa questão climática, que são as cortes, não só cortes internacionais, mas cortes domésticas, começando a falar um pouco sobre o que é uma resposta climática eficiente, essa questão da litigância climática, né? Então, eu vejo hoje a justiça climática não como uma resposta só, mas como uma resposta múltipla para chegar realmente à melhor resposta, né? O plano internacional não deu conta, então a gente agora começa a olhar para diversas alternativas de resposta para o que é justiça climática.